Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma nova série aí de podcast. Hoje meu convidado é o Tairan, beleza? Thiago. E fique por dentro das novidades do canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo, já aproveite, já deixe o seu like e bora pro vídeo. É o mundo me escutar. Mas bom pessoal, esse é o Tairan. Tairan, se apresenta aí pra gente. Quantos anos você tem? Como é que era a sua vida antes de você ter Jesus? Bom, vamos lá, né? Meu nome é Tairan, tenho 23 anos de idade, né? A minha vida, quando eu conheci Jesus, né? Eu conheci Jesus através de dois parceiros, vamos dizer que é casa de pais hoje, né? Eles foram até a minha casa, já me conheci assim de escola e apresentaram os meus primeiros passos com Jesus, um livro que a gente trabalha na nossa igreja. E com esse livro eles me levaram até o banco da pracinha aqui no Rio Branco, onde eu morava, né? Ainda moro. E lá eles ensinaram para mim o porquê que eu preciso de Jesus, né? Como andar com Ele, e através daquele livro eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, né? E a minha jornada com Cristo começou a partir desse momento. Fora isso, como é que era a sua vida dentro da sua casa, né? Ou melhor, o que você fazia antes de você conhecer Jesus? Como é que você era? A minha vida antes de Jesus, né? É. Bom, eu sou o filho mais velho de 5 irmãos. Caramba, assim. 5 irmãos, né? Sou o mais velho. A minha vida antes de Cristo ela era uma vida assim comum assim, no ponto de vista assim que umas pessoas falam, não bebia, não fumava, mas eu estava indo para o inferno. E as pessoas que não têm Cristo, elas vão para o inferno, elas mesmo sendo boas, né? Mas eu era uma pessoa muito depressiva. Eu não tinha uma identidade, eu não sabia quem eu era, não tive meu pai, assim, não me criou, não assumiu nem nada. E isso me trouxe traumas, né? Me trouxe, assim, uma falta de personalidade, que eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas na escola, na família não me expressava direito. E me trazia uma tristeza muito grande, né? Comecei a buscar referências para minha vida. O que é que eu quero ser? Tipo, funkeiro, não sei o quê, tipo, roqueiro. Aí me dediquei com roqueiro, por causa de gosto de moto, que eu sempre gostei disso. Aí eu fui pra lá. Só que eu via que aquilo ali não me completava. Precisava de algo maior. E esse algo maior era Cristo. Sim. Né? Não tinha identidade, personalidade do mundo que me completasse. Né? Eu era eu, sem saber quem era em Cristo. Tipo, não tinha vida, não tinha alegria. Nesse tempo aí que você estava vivendo junto com seus irmãos, apenas com a sua mãe, né? E em seguida você conheceu Jesus através desses dois rapazes, né? Mas após você ter conhecido Jesus com esses rapazes, você teve alguma dificuldade dentro da sua casa? Uma perseguição, né? Porque quando a gente se converte, né? E a gente mora com os nossos familiares, independente seja pai ou mãe, tio, avó, avô, a Bíblia já diz que os nossos primeiros perseguidores, né? O inimigo seriam os da nossa própria casa, né? Mas teve alguma perseguição, alguma dificuldade para estar servindo no reino de Deus? Teve sim, e muitas, né? Quando você começa a andar com Cristo, a sua vida ela começa a ser totalmente modificada. Você começa a entender de valores, entender de caráter, de moral. E numa sociedade cuja família hoje em dia é toda destruída, casamento não tem valor, relacionamento assim que seja para a vida toda não tem tanta importância assim, e a gente começa a andar com Cristo, a gente começa a entender isso, né? Teve conflitos assim na questão de posicionamentos meus na minha casa, sobre questão assim de corrigir, de correção, né? E é muito complicado quando você se converte, você chega num ponto que você tem que corrigir seu pai ou sua mãe. Ele sendo uma autoridade maior da sua vida, seu pai e sua mãe são autoridade. E quando você conhece a palavra de Deus, você vê que a vida deles não está de acordo com a palavra de Deus, começa a gerar conflitos, né? De ver seu irmão fazer as coisas erradas, e se as coisas começar a sair da rota, e você tem que ter posicionamento, você tem que se posicionar. E a gente, como servo de Deus, a gente pode ser negligente. Você vê que está errado e você, não, tá tudo beleza, pode continuar assim. Você está cooperando com aquilo. E eu comecei a me posicionar. E quando eu comecei a me posicionar em Cristo, começou as perseguição. Ah, só pensa em ir para a igreja. Tudo é igreja agora.
Essa é a mais que a gente ouve, né? Ah, tudo é coisa do demônio, não vou numa festa não, que é coisa de Satanás, isso e aquilo. Tem essas coisas, as piadinhas, né? E assim foi. Primeira vez que eu expulsei demônio, imagina, na sua família. Primeiro demônio que você expulsasse da sua casa. Para as pessoas que não conhecem, isso é um choque. Né? E aí começam as perseguições, é automático. Sim. Fora essas perseguições, né? Porque quando a gente se converte, né? Tem essas perseguições, né? Essas piadinhas também, né? Todo dia vai para a igreja, né? Mas quando uma pessoa ela tá num bar, né? Todo dia ela vai pro bar, mas para a igreja não pode. É um né? absurdo. Mas quando foi o ano que você se converteu, que você se conheceu Jesus? E com quantos anos foi? Foi em 2015. 2015. 2014 para 2015, assim, no começo de 2015 por ali, foi quando eu me converti, né? Tive meu encontro com o amor de Deus, que a gente trabalhava na época. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí. Era isso. Aí eu aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja, né? Ali para mim foi uma realidade muito diferente. Caramba, tipo, para quem se sentia inferior, para quem se sentia estranho, você começar a viver em comunidade com pessoas assim que são seus irmãos na fé, são pessoas que você não conhece, é totalmente novo. Sim. Né? E aquilo me marcou demais, né? Sempre questão de liberar perdão, entendeu? De você saber quem você é agora, a nova criatura. Uhum. Foi experiências assim que me marcou. Qual foi a sua primeira experiência com Jesus? Você já falou que quando você conheceu Jesus, sobre as perseguições, mas qual foi a sua primeira experiência que você teve com Jesus, que você falou, caramba, nossa, eu quero mais desse Jesus, eu quero mais desse Deus? Foi quando, né, foi a minha experiência, a primeira que me marcou mesmo assim, foi o primeiro demônio que eu expulsei. Porque Jesus falou, em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios, e quando eu expulsei um demônio, assim dentro da minha casa, que eu já acabei de falar, a experiência que mais me marcou foi essa. Porque eu vi que aquilo que Jesus falou na sua palavra, que se a gente cresce nele, faria igual, eu vi aquilo ali acontecendo comigo. Sim. Aconteceu os problemas assim, na família e tal, e veio na hora do discernimento. É demônio. Aí pra você acreditar nisso, você ir pra prática. Tipo, caramba, na hora que eu coloquei a mão, comecei a orar e manifestou, aquilo ali, pra mim, caramba, meu. Eu queria chamar o pastor, né? Porque a gente achava que era só o pastor. Né? E ali foi a minha experiência que me marcou. Pô, aquilo que Deus usa o meu pastor pra fazer, eu também posso fazer. O mesmo Jesus que meu pastor segue é o mesmo Jesus que eu sigo. E ali foi o que me marcou. Sim. Entendeu? Eu não comecei a mais limitar a ação de Jesus na minha vida. É muito interessante na questão de expulsar demônios, né? Que no começo a gente pensa que tudo é apenas o pastor. Mas isso era no Antigo Testamento. Mas agora, todos aqueles que servem a Deus, que são seguidores de Cristo, da mesma forma que eles podem expulsar um demônio, eles podem ser usados por Deus para curar aquela pessoa. Isso aí é algo muito interessante. Mas fora isso, depois de você ter tido essas experiências com Jesus, fora essa, teve uma outra que te marcou mais ainda do que essa? Porque a nossa primeira experiência a gente nunca esquece. Uhum. Mas a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que vai passando, a gente vai tendo mais experiências com Jesus. Cada vez mais, uma é melhor que a outra, uma é melhor que a outra. Mas, no decorrer desses anos, né, você teve uma experiência que te surpreendeu ainda mais do que essa, que foi a primeira? Sim, tive. Foi até na questão financeira, né, de trabalho. Né, para alguém que não sabia o que fazer da sua vida, assim, começar a aprender, ter profissão, isso aqui, começar a se desenvolver, né, porque eu fui muito limitado com essas questões, porque fui mais ajudava em casa e tudo. Foi quando eu fiz um voto com Deus, nós fazíamos um voto de R$200, e eu não tinha nada, assim, tipo, o que tinha era poder pagar alguma conta e tal, meu Deus, eu não tinha que eu vou tirar. Tenho, mas eu não posso tirar daqui, e aí? Aí eu fui trabalhar. E no final do trabalho, assim, eu vi que a mulher chegou na minha mão, assim, colocou o valor que era o voto, né? Era os R$200, ela entregou na minha mão. Eu, caramba, Deus. Isso aí tava no
no meio de pandemia. Aí, Meu, pra você ganhar uma caixinha hoje em dia já é difícil. Imagina você ganhar uma caixinha de R$200. Vai me falar que isso não foi Deus provendo. Essas experiências muito surpreendentes que as pessoas pegam e ouvindo isso, elas vão pensar, não, a mulher que já tinha separado para se ele montasse certinho, ela ia dar na mão dele, para ele dividir com o rapaz. Mas Deus, ele prepara tudo no tempo certo e para as pessoas certas também. Deus, ele move o coração das pessoas para abençoar nossas vidas também. E não faria sentido, né, a mulher entregar os R$200 na mão do tipo assim, do funcionário, não do patrão. O certo era entregar no patrão, o patrão divide com o funcionário. Sim. Mas foi exatamente na minha mão. E aí eu tive a clareza, não, isso aqui é pra mim, isso aqui é o voto que Deus me pediu. Sim. Se fosse prazer pra ele, era pra ele. Entendeu? Então as pessoas têm que ter esse discernimento. Pra não passar a bênção aqui de Deus pra outra pessoa. Sim. Tem que estar atento. Essa é a verdade. E a gente só vai ter experiências através das ofertas quando a gente usar a fé para ter essa experiência. Por exemplo, se tem um voto que é de R$200, né? E eu não tenho, é aí que eu devo crer que Deus pode suprir aquele voto, né? Não tem como, né? Mas agora esperar, não. Se falar de 100, eu tenho 100 em casa. Não, aí fica fácil. Aí você não vai buscar Deus para Deus prover, né? Mas, fora essas experiências, você já teve alguma experiência que foi algo muito difícil para conquistar aquela pessoa que estava no reino das trevas, que ela veio para o reino de Deus? A minha família em si, né? É uma história muito louca, né? Que você evangelizar, porque primeiro a gente vai buscar ganhar os da nossa casa. Sim. Né? Mas a gente vê que quando tem dureza de coração, você vai evangelizar fora, né? E teve um menino que deu muito trabalho assim no começo, né? Que ele cresceu, a gente cresceu junto e tal. Que é o seu irmão mesmo? Não, aí já é o outro. Tá. É um que morava aqui no Rio Branco, amigo, né? Da família, assim, de infância. Eu evangelizei ele não dava muito ouvidos e tal. Só que teve um dia que ele acabou se abrindo o coração dele e parou para me ouvir, né? Aceitou Jesus, se batizou, que foi o batismo dos 1000, lá na Lucas Fortunato. Sim, sim. Né? Ele foi batizado. Feliz, mãe. Você já teve uma experiência engraçada, uma experiência que foi surpreendente no evangelismo ali naquele momento, naquela hora? Sim, a gente sempre faz experiência de evangelismo assim de duplas, né? De parceiros. Sim, 2 em 2. Uhum. Se um cai, o outro levanta. Exatamente. Teve uma vez que a gente estava numa casa de paz, aí na hora de orar, eu fui orar lá e o meu parceiro de paz, ele tipo citou o nome da pessoa errado. Né? A pessoa orando lá e tal, em posição de mãos, e vai citar o nome da pessoa e fala o nome da pessoa errado. Aí a pessoa abre o olho assim, esse não é meu nome não, tipo, isso é aquilo. Caramba, e aí? Como é que você faz na hora ali? Tipo, já eram momentos engraçados, né? Tipo, história pra contar. Momentos que a gente marcou de evangelizar no outro bairro e tudo. A gente acabou fazendo outra coisa e não evangelizou. E voltar no caminho e ser atropelado. Ah, sei, né? Atropelado de bike, né? Foi de bike, o carro entrou assim e atropelou a gente. Só que a gente entendeu que isso aí tudo foi permissão de Deus. Por quê? Era pra você fazer tal coisa e você faz outra. Vai ter consequência. Sim. E isso foi tipo, coisas assim que marcam a nossa vida, né? A gente vê que tem seus desafios, mas também tem momentos de dar risada junto. Tipo, vamos lá, é assim mesmo. Uma experiência que eu tive também que foi surpreendente no evangelismo, eu acho que você estava junto com a gente, foi quando a gente evangelizou aquele pai de santo lá. A gente viu o cara lá de branco lá, né? Aí eu falei pro rapaz que estava com a gente, falei, a gente vai evangelizar aquele cara. Aí ele falou, duvido. Meu irmão, pra que ele foi falar duvido? Parece que o Espírito Santo se acendeu a chama dele e falou, bora pra lá, mano. Aí a gente começou a andar, aí a gente viu ele, aí a gente cumprimentou ele, e ele era o pai de santo, tava todo de branco, com as guias. E eu não sabia, né? A gente voltou aí, tudo bom? A gente pode falar um minutinho com o senhor? E aí ia ter sessão, né? Que fala, né? Não sei como fala. Ia ter sessão. E aí tava entrando pessoas, mano. Aí ele gritava portão, aí veio uma mulher e abria e falou uma com a gente. Eu falei, você tem algum tipo de vício? De cigarro? Eu falei, você tem algum tipo de doença física? Aí a coluna, não, que ele falou lá que
Cravícula, alguma coisa assim. Foi a costela dele, ele sofreu um acidente de carro, a costela dele veio pra cá, pra cima. Aí ele falou, toca aí, na hora que ele falou tocar, eu fiquei olhando assim, aí eu toquei, mano, a costela dele tava aqui mesmo, mano. Eu falei, tu é louco. Eu falei, a gente pode orar pelo senhor vai ser curado, vai ser liberto agora, o senhor quer? Ele quer. Aí eu falei, amém. A gente começou a orar por ele, aí ele começou a dar umas tremedeiras, começou a fechar o braço, eu falei, meu irmão, e eu que fui orar nele ainda. Eu falei, cara, vai me manifestar, vai bater aqui, mano, mas eu já tinha uma estratégia aqui, que não é bom falar aqui, né, mas também, quando a gente ia falar com ele, ele não conseguia olhar dentro dos nossos olhos, porque quando nós temos Jesus, a glória de Jesus é tão forte que os demônios não suportam, né? E isso é algo muito interessante, que é algo que nos marca, né? Da mesma forma que os discípulos de Jesus tiveram experiências assim no evangelismo, né? Que nem Pedro curava pessoas através da sombra, né? Algo surreal, né? E isso ainda nós vamos ver muito mais acontecer mais a cada dia, contando mais um pouco agora para a sua vida, né? Mas depois do decorrer dos anos, como é que continua a sua vida? Teve essas experiências, né? Alguma coisa mudou na sua vida, entre você e seus familiares, né? Porque depois de um tempo você foi morar sozinho, né? Conta aí pra gente aí. A minha vida, ela teve um processo de maturidade muito, muito interessante, assim, né? Eu não sabia andar em São Vicente direito, porque a minha vida era mais ajudar em casa, essas coisas assim, de começar a caminhar sozinho, aí lá pagar a conta, vai lá comprar suas coisas, isso, aquilo. Começou a me fazer amadurecer, né? Porque a gente, homem, a gente tem que começar a aprender a caminhar com as próprias pernas, assim, a saber interpretar as coisas, saber ter discernimento da vida, né? Ser cauteloso e tudo, trabalhar, né? E aí eu comecei a amadurecer aí, né? Tipo assim, teve a experiência, quando eu fui morar sozinho, o que é que aconteceu? Desentendimento da família, de casal entre meu padrasto, separar e tal, né? Minha mãe depois decidiu tomar a direção dela, foi morar em outra cidade e tal, e eu já por estar envolvido nas coisas do reino de Deus, né? Com a igreja assim e tal, tive que decidir na hora, eu vou acompanhar minha mãe, eu vou decidir viver o que Deus me chamou para fazer. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, alugando a casa, né? Trabalhava, ganhava até pouco e tudo, mas fui lá, paguei minhas contas e tudo, passou uns apertos às vezes, mas é normal, né? Você começa a caminhar, você vê que a vida não é um morango assim, como as pessoas falam, né? Tipo, esses desafios. E foi tipo, me fez amadurecer pra caramba ali. Aí ir lá, pagar minha conta, lavar minhas roupas, arrumar minha casa, administrar as coisas assim da maneira correta, né? E assim comecei a amadurecer, a morar sozinho, né? É uma experiência legal, não é fácil não, mas é legal. Mas e hoje? Hoje, quem é você no reino de Deus? Né? Você já citou que como você conheceu Jesus, as experiências que você teve, quem era você antes de ter Jesus, mas quem é você hoje em Deus? Qual o seu propósito hoje com Deus? O que você planeja fazer, o que você quer fazer, o que você quer ser? Bom, hoje em Deus eu sei que eu sou filho dele, né, em primeiro lugar, né? Para quem era criatura, eu já sou filho. Isso já é um ótimo passo, a gente entender isso, valorizar isso, ser filho de Deus. E hoje eu sou tipo assim, eu vejo que eu sou realizado em muitas coisas, né? Eu estou num passo à frente assim de muitos jovens assim que não sabe quem é, né? Para quem teve dificuldades com falta de identidade, saber quem você é em Cristo hoje é algo totalmente importante, né? Eu sou um rapaz hoje que tenho visões, que tem metas assim de vida, de ser empresário, de empreender, né? De ter minha família, constituir minha família, né? E pro reino de Deus, onde eu passei mais dificuldades e problemas assim foi na área familiar, né? Tem jovem que tem a questão emocional também, faz parte, só que a familiar também tem um peso muito grande. E hoje assim, eu vejo que através da minha vida todas as famílias podem ser restauradas. E restauração de família começa assim, com fundamentos assim, muito grandes, assim, tipo, caráter, direção, né?
Tipo assim, de levar um pai de família que está nas drogas a se levantar, a entender a responsabilidade da função dele, né, de assumir os seus filhos, né, da esposa de ser ajudadora, do filho obedecer pai e mãe, né. Eu vejo que Deus vai me usar bastante assim, em casas de pais, em famílias, para restaurar lares. Casas de paz, né, a gente vai com o propósito de levar paz para aquela casa, né. O nosso objetivo é conquistar aquela família inteira para Cristo, né. A gente já teve muitos testemunhos, né, tinha famílias que o casal, eles não eram casados, mas viviam juntos, né, um traiu o outro, né, e o marido era grosso com a esposa, mas quando eles conheceram Jesus através das casas de paz, né, a vida deles foi transformada, né, sabe, ele tem coisas que o homem não vai mudar na vida da mulher, mas o jeito que ele trata aquela mulher agora é diferente, nenhum dos dois não trai ninguém, os dois vivem felizes, unidos, né? Então isso é um grande propósito, né, que Deus tem dado graça à nossa igreja, né, para estar servindo nisso, né? E até o ID de Jesus, né, sempre quando ia de dois em dois, né? Então da mesma forma é o nosso ID que nós estamos fazendo, né, a abertura de casa de paz, né, que é conquistar vidas, almas para Cristo, né? E nós vamos ir para cima a cada dia, né? Provavelmente vou estar gravando um pouco, né, a gente fazendo as casas de paz, para vocês terem uma noção de como é que a gente faz, a maneira que a gente está fazendo para conquistar essas pessoas, né? E sempre pedindo para o Espírito Santo de Deus nos usar poderosamente. Teve alguma experiência que Jesus já te usou para curar alguém, alguma pessoa? Já. Primeiro, as nossas maiores experiências já começam em casa, né? Teve uma vez que a minha mãe estava reclamando com dor na perna, assim, que ela tem problema na perna, tudo com as veias, né? E tava inchada mesmo a perna dela, tava passando mal e tudo. Aí ela ia tomar remédio. Na hora que eu vi ela com o remédio na mão, eu lembrei assim que Jesus cura através da gente. Aí eu peguei e falei, mãe, você não vai tomar esse remédio aí não. Deixa eu orar pela senhora. Aí eu peguei o óleo ungido lá, o azeite, passei na perna dela, orei. E a perna dela desinchou na hora, assim. Tipo, instantâneo, pra você ver que quando você crê e não duvida no poder de Jesus, as coisas acontecem, né? A minha mãe ser curada, eu orar pela minha prima, assim, que estava com problema, dor de cabeça, assim, a dor de cabeça sumir, né? Orar pela minha irmãzinha, que estava assim, tendo um problema de saúde e tal, e ela ser curada na hora. Foi experiências, assim, que me marcaram e não faz eu não tenho dúvida do poder de Jesus na minha vida, assim, que a gente crê e botar em prática, as coisas acontecem. E é tudo para honrar o nome do Senhor. Como direção você poderia dar para os jovens que ainda não conhecem Jesus, né? Sabe, porque da mesma forma que a minha vida foi totalmente diferente da sua, né? Os nossos testemunhos são diferentes, famílias são diferentes, mas há histórias que são totalmente iguais, né? Tem pessoas que têm a mesma história do que a minha, né? Numa situação diferente. Tem muitas pessoas com a mesma história que a sua, em situações diferentes, só que ainda elas não conseguiram resolver ainda porque não tem Jesus ainda, né? Qual a direção que você poderia passar para elas? Para essas pessoas assim que têm esse mesmo problema que eu tive, né? Jesus, ele é o melhor caminho. Para a pessoa que não tem identidade, que não sabe quem é você ainda, comece a descobrir quem é você em Jesus. Jesus vai mostrar quem é você, o seu propósito, para que você foi, para que você nasceu, né? Você vai entender o que é andar com Ele, né? E não fica se inspirando assim em celebridade, não, tipo ator de novela, filme, ídolo, né? Ídolo, música, porque isso daí é momentâneo, é ilusório, né? Porque esse ídolo que você tem hoje, ele vai morrer, às vezes não vai nem deixar um legado para você, mas Jesus, ele morreu, te deu vida e te deixou um legado para você seguir. E Jesus falou o negócio, aqueles que vêm até mim, eu jamais lançarei fora. Então você vai ter um abrigo, você vai ter um amigo que vai ser para a sua vida toda, né? Talvez você tenha assim um cantor, um ídolo que você se identifica, só que essa pessoa nunca falou contigo, nunca te deu um abraço. E Jesus, ele está com você em todos os momentos. Na hora que você clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Na hora que você se sentir sozinho, Ele vai estar do seu lado, né? Só falta a gente entender que Jesus, ele está ali para nos socorrer. Assim como eu entendi e aceitei Ele como Salvador da minha vida, eu te aconselho que você faça o mesmo. Se você ainda não conhece Jesus, busque conhecer mais, né? Tenha curiosidade pela palavra de Deus, assim,
né? De conhecer quem é Jesus, o que Ele fez por você, e você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Glória a Deus, pessoal. Você que está em casa aí, compartilhe esse vídeo e até o próximo.